vocês. A gente vai conversar, né? Dessa vez nós vamos falar não da realidade internacional, vamos falar da realidade nacional. E hoje, especificamente, a gente vai falar da legislação nacional, do Plano Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso. Né? O objetivo é avançar na discussão que a gente começou no módulo seguinte, né? E a gente espera, né, que mais uma vez a gente tenha um momento bom de troca de informações e de construção de conhecimento sobre essa temática tão importante que é o idoso. Como é que a gente vai organizar essa fala de hoje, né? A gente vai fazer uma pequena introdução, em seguida a gente vai falar do plano do idoso, Plano Nacional do Idoso, e por fim a gente vai falar do estatuto. Vamos começar? Vamos lá. Para começar, eu vou colocar para vocês vamos pensar um pouquinho sobre velhice, né? Normalmente quando a gente pensa em envelhecimento, a gente está pensando em quê? A gente normalmente pensa no nosso futuro, onde que a gente quer estar quando a gente tiver uma idade X, né? Agora, normalmente aquilo que vai ser futuro para nós já é o presente de muitas pessoas. Muitas pessoas já estão nessa faixa etária, a tendência é que esse número aumente cada dia mais, e é importante a gente entender então quem que é. Quando a gente fala quem são essas pessoas que já estão vivendo o que a gente muitas vezes pensa que é o nosso futuro. Quando a gente fala, eu convivo com idosos, quem são esses idosos? Como que a gente define quem é idoso? O idoso é quem é velho? O que é ser velho? Né? O idoso de hoje é o mesmo de 50 anos atrás? Então, essas são todas questões que são importantes para a gente começar a entender o processo, entender a velhice, entender o processo de envelhecimento, entender as pessoas a quem toda essa legislação nacional vai se dirigir. Normalmente, vamos então recuperar um pouco, vamos começar a responder essas perguntas. Hoje a gente vive muito mais do que há 50 anos atrás. A diferença, por que a gente vive mais? Né? A gente vive mais em decorrência de um conjunto de avanços tecnológicos, né? A gente vai ter avanços na medicina, na tecnologia, que vão estender a nossa expectativa de vida. Agora, além da gente ser diferente, porque a gente vive mais, a gente também se comporta de forma diferente. Né? Muitas vezes, quando eu penso na minha avó, quando ela tinha 60, e na minha mãe com 60, né, elas tinham uma diferença muito grande em relação ao quanto elas eram ativas. Né? A minha avó, eu percebi ela como uma pessoa ativa, mas muito mais presa em casa. Né? Já a minha mãe não, ela era super ativa. Né? Essa mudança comportamental, né, ela é uma das coisas que faz com que a gente às vezes pense assim, o velho de ontem ele tinha 60, né, a pessoa velha de hoje ela vai ter 70, 80. Né? A despeito da gente ver que em termos de comportamento, esse processo de envelhecimento ele é menos percebido, cientificamente, a partir dos 60 anos, o corpo já não é o mesmo. Então, a despeito do comportamento ser um comportamento mais ativo, a idade, existe um elemento biológico aí, existe um outro fundo, então a idade ela realmente não perdoa, o corpo vai ter mudanças, isso faz com que a legislação e todas as discussões acerca da questão do idoso, essa definição de a partir de quando você é idoso, né, ela vai considerar uma idade que é próxima a dos 60, 65 anos, em vários lugares, considerando esse aspecto biológico. O idoso no Brasil, como que é no Brasil? Sim, em outros países, né, a gente vai ver que essa proposição dessa idade, né, em que o corpo já não atua da mesma forma, isso faz com que sejam necessárias novas políticas. Né? No Brasil, especificamente, a idade, as pessoas com 60 ou mais, são aquelas que são definidas por lei como idosas.
né, a nossa legislação, que define isso, e o objetivo nesse módulo agora, o que a gente vai ver como essa legislação foi construída, né, e o que ela fala a respeito desse grupo da sociedade. Para a gente avançar, né, eu vou contar, todo mundo assistiu um pedaço de um vídeo chamado Idosos, né, que vai tentar, esse vídeo ele vai complementar essa minha fala introdutória, né, e trazer para a gente um cenário que vai subsidiar as nossas discussões nessa parte do curso. Atenção! Luz! Câmera! Vamos lá, pessoal? Tudo pronto? Gravando! Quantos anos você tem? Você costuma pensar no seu futuro? O que você quer fazer? Como quer estar? Onde você quer estar? Provavelmente, estas questões passam pela sua cabeça em algum momento. Afinal, é isso que nos faz agir e sair em busca dos nossos sonhos. Mas você já percebeu que aí do seu lado tem muita gente que já está vivendo esse futuro? Gente para quem todos estes planos são parte do presente? Pois é, o Brasil sempre foi considerado um país jovem. A nossa pirâmide etária ainda é dominada por pessoas com idade entre 15 e 64 anos. Mas esse fato está mudando cada vez mais rápido. Todos os dias aumenta o número de pessoas que estão vivendo no presente o que estamos acostumados a ver como futuro. Para se ter uma ideia, em 2008, para cada 100 crianças de até 14 anos, existiam cerca de 25 pessoas com 65 anos ou mais. Mas as previsões alertam. Dentro de 40 anos, essa proporção vai mudar radicalmente. Em 2050, para cada 100 crianças de até 14 anos, existirão 173 idosos com mais de 65 anos, chegando a representar 30% da nossa população. Em resumo, é preciso entender que o grupo de pessoas com mais de 65 anos é o que mais cresce no Brasil. Logo, logo, seremos muitas pessoas vivendo o futuro ao mesmo tempo. Isso nos faz voltar a uma das perguntas do início da nossa conversa. Como queremos viver esse momento? Será que o nosso país está preparado para oferecer o que toda essa gente precisa para viver a maturidade com qualidade? E como é que estamos tratando aqueles que já estão fazendo o seu próprio futuro hoje? O poeta Rampat Bar, nascido em Mali, na África, dizia que as pessoas idosas são como bibliotecas de suas comunidades. Afinal, elas possuem conhecimentos e experiências que são a matéria-prima mais inspiradora de qualquer civilização e nos permite seguir contando as nossas histórias. Mais do que depositários de conhecimentos vitais, os idosos são o elo fundamental de qualquer sociedade. Guerreiros que enfrentam muitas batalhas e estão prontos para assumir novos e importantes papéis entre nós. Mas parece que o nosso país nem sempre soube valorizar muito bem os seus idosos. E por mais que a qualidade de serviços como saúde e saneamento tenha aumentado a nossa expectativa de vida, questões fundamentais para a sua inserção na sociedade passaram batidas, pelo menos até agora. Para se ter uma ideia, ainda hoje, quase a metade dos nossos idosos mal sabem ler e escrever. 40% deles alegam sofrer algum tipo de discriminação simplesmente por causa da idade. O mesmo estudo traz um dado importante que nos leva a outra de nossas perguntas lá do início. Nosso país está preparado para conviver com os idosos? Parece que não. E para acabar de vez com as desculpas esfarrapadas, vale a pena derrubar o mito de que idoso só dá despesa. Na realidade,
30% das pessoas com mais de 65 anos continuam desempenhando atividades remuneradas e 25% delas respondem por todas as despesas dos lares em que vivem. Um número, claro, que só tende a aumentar. Quer dizer, se estamos realmente preocupados com o presente dessa turma toda e com o nosso próprio futuro, é preciso começar o trabalho desde já. A boa notícia é que um passo importante foi dado. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, estabelecendo parâmetros, direitos e deveres para essa população mais do que especial. Bem, espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Eu adoro esse vídeo, eu acho que ele é super bem feito e acho que ele nos faz pensar, né, não só na importância cada vez maior de tratar esse grupo etário, de pensar os idosos dentro da política pública. Então, basicamente, essa importância, como que a política pública vai incorporando essa temática e como que isso se dá no Brasil especificamente. Isso vai ser uma conquista histórica, né? A normatização internacional que vocês viram no módulo anterior, ela vai afetar a produção de legislações no Brasil acerca da temática. A gente vai ter uma mudança importante na Constituição de 88, que a gente já comentou quando falou da normativa internacional. Nós vamos ter um outro movimento em 94, quando a gente fala do Plano Nacional do Idoso, e a gente vai ter, finalmente, em 2003, o Estatuto do Idoso. Essas seriam as legislações, os documentos de grande relevância, marcos na evolução da política, né, para os idosos no Brasil. Vamos falar especificamente hoje, agora, do Plano Nacional do Idoso, né, que, como a gente viu, como eu comentei agora, foi criado em 1994, né, ele é uma lei, é a Lei 8.842. Nessa lei, né, que foi regulamentada por um decreto posterior, né, ela vai falar o que seria uma política nacional do idoso. A finalidade, vai estabelecer a finalidade dessa política, que vai ser assegurar os direitos desse grupo da população e, além de assegurar os direitos, ele vai tentar orientar, né, criar condições para promover a autonomia e a integração dos idosos na sociedade brasileira, né? É nessa lei que a gente trabalha inicialmente com a definição de que o idoso no Brasil é a pessoa maior de 60 anos, com 60 anos de idade ou maior de 60 anos de idade, né? E essa lei também, ela cria o Conselho Nacional do Idoso, que é uma instância de participação social e de discussão das políticas nacionais, de controle público, extremamente importante para o desenvolvimento dessas ações por parte do poder público. Essa política nacional, a lei ela vai estabelecer uma série de princípios. Quais são esses princípios? São 5 princípios. O primeiro deles vai tratar do direito de cidadania, dos direitos de cidadania do idoso. Então, a gente fez toda a discussão sobre direitos humanos, cidadania. O que ele vai colocar que tanto a família como a sociedade, o Estado, tem o dever de assegurar ao idoso os seus direitos de cidadania. O segundo princípio está voltado especificamente para o processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento, ele não diz respeito só ao idoso em si, ele diz respeito a toda a sociedade, né? Todos nós estamos envelhecendo, a gente passa por esse processo de envelhecimento. A gente envelhece desde que a gente nasce, né? É um processo de amadurecimento. Então, basicamente, o segundo vai falar especificamente do conhecimento, da importância de a gente conhecer esse processo, informar a todos sobre ele. O terceiro, ele vai falar da questão da discriminação, né? Ele vai colocar que o idoso não deve sofrer discriminação.
E isso é uma coisa que a gente... e como que a gente faz também para poder romper com esse processo de discriminação? Por que esse processo de discriminação ocorre? Essa é uma discussão extremamente importante. O quarto vai falar da importância do idoso também participar desse processo, dialogar com o Estado na formação das suas políticas, chamando atenção, por exemplo, para os espaços de participação. E o último vai falar especificamente das diferenças econômicas, sociais, regionais, e mostrar que muitas vezes a gente vai ter que focar nas peculiaridades dos vários espaços onde esses idosos vivem para poder mudar a realidade deles e aplicar a lei, essa lei especificamente. Né? Para além dos princípios, a política nacional dá diretrizes. O que são diretrizes? Né? As diretrizes, elas orientam o caminho, elas dão a direção. Então, em que sentido o governo deve agir, segundo essa lei, para poder atender a esses princípios? Então, basicamente, a gente vai falar que é importante viabilizar a participação e o convívio, a integração do idoso. Esse é um dos principais elementos. Em seguida, a gente tem um compromisso, uma indicação de a outra diretriz é que o Estado deve priorizar o atendimento do idoso, né? E sempre que esse atendimento, a ideia é manter o idoso na família, tentar minimizar as situações em que esse idoso vá para um asilo e saia do núcleo familiar. Outra diretriz é uma descentralização das ações político-administrativas, ou seja, apesar da política ser nacional, a expectativa é que haja uma ação do Estado, do município, em prol do desenvolvimento de políticas que viabilizem um bom viver para esse idoso. A capacitação de profissionais é uma diretriz importante, principalmente na área de geriatria e gerontologia, especialidades médicas que são capazes de pensar esse processo de envelhecimento e nos apoiar, né, nesse atendimento ao idoso. A priorização de atendimento ao idoso nos órgãos públicos e privados. Então, quando a gente vê aquelas filas de prioridade, elas surgiram a partir dessa legislação. O apoio aos estudos e pesquisas sobre envelhecimento e, por fim, a criação de instrumentos que possam divulgar informações de caráter educativo sobre o processo de envelhecimento. Então, dessa forma, a gente tem as principais informações, as principais diretrizes da política. O que mais que tem na política? Né? A política, vocês vão ver o material para leitura, ela é uma legislação, né? Mas a partir dela, ela tenta impulsionar ações governamentais de várias temáticas. Quais temáticas são essas? Então, a gente vai ver na lei que estão envolvidos com a temática do idoso: a assistência social, a saúde, a educação, trabalho e previdência, habitação e urbanismo, justiça, cultura, lazer e esporte. Então, existe, a partir dessa legislação, essas áreas de política, elas acabam se mobilizando em prol do idoso. E, por fim, a gente vai ver que ele vai envolver, né? A política estabelece que os órgãos de nível federal, eles coordenam esse processo, mas que a gente precisa ter órgãos nos outros âmbitos. E aí ele vai falar especificamente do conselho, né? E o conselho, a gente vai ter um conselho nacional, conselhos estaduais, conselhos municipais, né? E a expectativa é que esses conselhos sejam permanentes, órgãos permanentes, compostos pelo cidadão e pelo setor público. O conselho de idosos deve ser paritário, né? A expectativa é que ele acompanhe, fiscalize
e avalia a política nacional, se a política nacional está acontecendo mesmo. E, por fim, ele deve ter o caráter deliberativo, ou seja, as suas decisões elas devem informar as decisões do Estado. A política ela vai ser, então, depois implementada a partir de um decreto. O decreto 1948 ele vai estabelecer o que a gente vai chamar de sistema de garantia do direito do idoso. Esse sistema de garantia, o que é isso? É um conjunto de órgãos nacionais que estão envolvidos nessa promoção dos direitos que estão estabelecidos na política. Então, quem são eles? A Secretaria Especial de Direitos Humanos, o INSS, a Secretaria de Política Urbana, o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Assistência à Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e do Desporto, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura e a Secretaria de Direitos e Cidadania do Ministério da Justiça. Então, esses hoje são os órgãos que compõem o sistema de garantia do idoso. Dessa forma, a gente viu as principais informações sobre essa legislação, sobre essa lei específica. Essa lei ela é extremamente importante e a partir do desenvolvimento da aplicação da política nacional é que a gente vai ter a possibilidade de avançar em direção ao Estatuto do Idoso. Agora a gente vai falar da legislação mais conhecida e mais importante que a gente tem no Brasil sobre a questão dos idosos, que é o Estatuto. O Estatuto do Idoso, primeiro, antes de falar do Estatuto em si, vamos pensar o que é o Estatuto. Por que a gente dá esse nome para essa legislação específica? O Estatuto é um conjunto de normas que vão evidenciar, mostrar para a gente as obrigações relativas à promoção e proteção dos direitos de um determinado grupo, no nosso caso especificamente dos idosos. Então, os estatutos, a gente tem o Estatuto da Criança, por exemplo, que foi anterior ao dos idosos. Então, a ideia é sempre que a gente faz um estatuto, o que a gente está querendo? A gente está querendo promover e proteger esses direitos, criar normas que promovam e protejam os direitos e estabelecer responsabilidades, falar quem que vai fazer o que em prol da garantia desses direitos desse grupo. Ele envolve as diversas áreas do direito, e ter um estatuto, normalmente, é reconhecido como uma forma de avanço na política. Quando a gente cria esses estatutos, a gente reconhece que o governo, o Estado, está reconhecendo aquele grupo e está se organizando melhor para viabilizar os direitos desse grupo. Por isso que o Estatuto do Idoso é tão importante e é essencial a gente conhecer. Então vamos começar esse processo, vamos tentar, eu vou introduzir o Estatuto para vocês, é claro que num videozinho tão curto não vai ser possível conhecer tudo, mas a ideia é que vocês tenham uma visão geral do Estatuto e possam começar a usá-los enquanto um instrumento, uma ferramenta de trabalho, um orientador do trabalho de todos nós em prol dos direitos dos idosos. Como eu já falei antes, o Estatuto ele é de 2003, mas ele entra em vigor de fato em 2004, em 1º de janeiro de 2004, e ele vai ser resultado de um conjunto de discussões que aconteceram no âmbito internacional e também dentro do próprio país, e que a gente viu que essas discussões se deram tanto na época da Constituinte e que vão culminar na Constituição de 88 e depois, elas vão evoluir e vão culminar no Plano Nacional, que é de 94. Essas normas, elas falam de quê? As normas que estão no Estatuto do Idoso. Elas vão tratar da obrigação de proteger e promover os direitos dos idosos
fazer isso? Como? Né? Então, se a gente tivesse que fazer um resumo, o que é o Estatuto, ele é um guia de tudo que o Estado, a família e a sociedade precisam fazer para promover os direitos dos idosos, para garantir, né, a essas pessoas que chegaram na idade dos 60, chegaram aos 60 anos, uma vida digna, né, que elas possam exercer os seus diversos direitos. Vamos ver então que direitos são esses, né? Porque a primeira coisa se é para garantir direito, que direito? A perspectiva é que os direitos fundamentais do idoso, a gente fala em direitos humanos, a gente fala que as pessoas nascem, né? Quando elas nascem, elas são portadoras já de direitos. Só que por que o idoso tem um direito diferente, né? Por que eu preciso criar legislações específicas para além dessas de direitos humanos? Por quê? Porque o idoso, a partir dos 60, a gente já falou que a realidade de vida dele é diferente. Então, quais são esses direitos que a gente quer destacar, reiterar, né? O direito à vida, que já é um direito humano, mas que a gente quer chamar a atenção, porque a vida, nesta fase, ela apresenta desafios distintos. Direito à liberdade, à dignidade, ao respeito, aos alimentos, à alimentação, à saúde, à educação. Por que você acha que eu sou velho, então não posso mais aprender? Não, eu posso continuar aprendendo. Direito à cultura, direito ao esporte, né? E hoje é muito legal, às vezes a gente vê várias pessoas com mais de 60 anos fazendo coisas que eu estou longe de fazer. Eu mesmo não faço de jeito nenhum. E aí a gente fala, como é que eu vou chegar na cidade fazendo isso que essa pessoa faz? O direito ao lazer, à diversão, então a gente vê muito que o quanto a dança é importante, o quanto a música é importante para essa faixa etária, para esse grupo. A questão da profissionalização do trabalho. Normalmente a gente vincula o idoso a uma pessoa que se aposentou, ou seja, saiu do mercado de trabalho. E a gente discutiu isso um pouco no plano internacional. Essa saída do mercado de trabalho não quer dizer que eu não sou capaz, não estou dizendo pelo contrário, eu continuo capaz. Eu contribuí para a Previdência, em um determinado momento pude me aposentar, mas isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, né? O trabalho, a existência de algumas atividades, às vezes é até necessário para algumas pessoas se sentirem bem, alguns sentem essa necessidade, outros, infelizmente, gostariam de não estar trabalhando, mas vão precisar trabalhar para garantir a renda, e é importante a gente garantir o direito de trabalho nesses dois casos. O direito à previdência social, né? Ou seja, a essa aposentadoria, a assistência social, a habitação, ao transporte. Então, esses são os direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso. Como que, quando a gente fala de um conjunto de normas, né, então essa legislação ela é composta por 18 artigos, ela vai se pautar em dois princípios, que é a proteção integral do idoso e a prioridade, a absoluta prioridade ao idoso. Então, esses são os dois princípios que orientam a aplicação desses direitos, e esses direitos que eu comentei, eles vão estar especificados no capítulo de 1 ao capítulo 10 do Estatuto. Né? A partir daí, uma vez, não adianta a gente estabelecer quais são os direitos, a gente precisa pensar quem são aqueles responsáveis por promover esses direitos, como que isso vai acontecer. Então, o Estatuto ele coloca que para os direitos acontecerem, né, quem são os responsáveis? A família, que é um núcleo de convivência imediato do idoso, a sociedade, ou seja, aqueles que estão no nosso entorno também são corresponsáveis, e o Estado. Então, hoje, a garantia dos direitos dos idosos é responsabilidade de todos. O que é necessário para promover esses direitos? Aí essa é uma outra discussão. Eu tenho direitos, tenho os responsáveis pela promoção, agora eu preciso saber como é que a gente vai garantir que eles vão ser exercidos. Então,
O Estatuto estabelece que o atendimento preferencial e imediato individualizado ao idoso é uma dessas formas. A segunda forma existiria uma preferência na formulação e execução de políticas públicas para idosos em relação a outros grupos. A terceira seria a destinação de recursos públicos para isso, quer dizer, eu não tenho como fazer nada se eu também não tiver orçamento, né? Não adianta. Aí a gente entra no quarto item, numa coisa que é um pouco mais cultural, que é a garantia do convívio do idoso com outras gerações. Então, vamos pensar, hoje a gente tem asilo de idosos, a gente tem creche, e a gente às vezes fica ali pensando como que a gente gasta nesses dois espaços. Será que um dia não seria interessante eu ter um asilo e que a creche fosse do lado, que idosos e crianças pudessem estar juntos e o idoso poderia transmitir todo aquele conhecimento, carinho para a criança e vice-versa, né? Então, esse convívio de gerações é uma questão cultural que precisa ser muito reforçada. A priorização que o idoso fique com a família, em vez de ficar em asilo, sempre que possível. A capacitação de profissionais em geriatria e gerontologia, né? A divulgação de materiais educativos, então a gente vai ver muitas impressões da própria estatuto e outros documentos que vão tentar estimular. Esse nosso material, por exemplo, é um material que colaboraria nesse processo, o curso de vocês colabora nesse processo. E, por fim, a garantia do acesso à rede de saúde e à rede de assistência locais, né? Para além dessa discussão, uma das coisas que marca muito o Estatuto e que a gente vai introduzir e que com certeza a gente não vai conseguir esgotar aqui é a questão da violência, né? A violência contra o idoso, a gente vê muitos idosos serem violentados. Essa é uma realidade triste, mas é uma realidade. E o Estatuto trata disso no seu artigo número 19, né? Ele vai falar o quê? Né? Que normalmente o que a gente deve fazer em situações de violência contra o idoso, né? A gente deve agir, a gente nunca deve omitir, né? Uma violência praticada em local público, né? Ou em local privado, ela pode causar morte, algum outro dano, sofrimento físico e sofrimento psicológico. Então, isso são situações extremamente tristes e que a gente, eu não sei nem o termo que a gente pode usar, elas às vezes nos revoltam, elas nos entristecem, elas causam indignação, mas que a tristeza, a indignação, a raiva não são suficientes, a gente precisa agir. Aí vocês vão ver agora, tem uma ilustração que traz um pouquinho dessas questões, né, relativas à violência do idoso. Nessa ilustração vocês vão perceber que, além de agir, né, a gente deve notificar, né? Uma das principais formas de agir é notificar, é falar com os órgãos competentes. Bem, eu acho que essa figura ilustra um pouco, né? Agora, a figura fala o quê? Ela vai falar situações em que a gente deve agir. Agora, outra dúvida que é muito comum é quais são as condutas praticadas que vão ser crime e quais as punições e os meios para punir quem desrespeita esses direitos. Esse também vai ser um tema tratado no Estatuto, né? O que é crime, né? A gente vai ver que é crime desdenhar, é crime humilhar, é crime menosprezar, vai ser crime discriminar, né? Então, todas essas formas, né, de desrespeito à pessoa idosa, né, elas podem ser punidas. E a
punição, a pena, vai variar de 6 meses a 1 ano, em alguns casos a gente vai ver inclusive a multa, né? Esses detalhes a gente vai ver na legislação. Sobre a discriminação especificamente, né? Como que a gente identifica a discriminação? A gente identifica a discriminação quando a gente vê que o idoso está sendo impedido ou que o acesso dele a algo está sendo dificultado, né? Nesses casos, onde que a gente vê que o acesso do idoso está sendo ou impedido ou dificultado? A gente vai ver isso às vezes em relação a algumas operações bancárias, a gente vai ver isso em algumas ações relativas ao transporte, a gente vai ver no processo de contratação, e por fim, né, em qualquer outro espaço de exercício da cidadania que às vezes ele vai estar tentando ter acesso a um direito, isso lhe vai ser impedido. Então, nesse caso também, né, essas discriminações que decorrem da idade, elas também são passíveis de punição e a pena também vai variar 6 meses a 1 ano. Existem penas que são maiores. Por exemplo, né, a gente tem os casos em que às vezes a pessoa vai ser apossada do cartão da aposentadoria. Você tem situações muito mais complexas que elas vão estar claras durante a leitura do Estatuto. Quais são as medidas de proteção que o Estatuto prevê para o idoso? Quer dizer, ele prevê, a gente viu que ele fala dos direitos, ele fala de quem são as responsabilidades, né? Ele vai falar de um conjunto de transgressões e ele vai trazer, por fim, um conjunto de medidas de proteção ao idoso. Que medidas de proteção vão ser essas, né? Essas medidas vão estar especificadas no artigo 43, 44 e 45, são os três artigos que a gente foca nesse caso, né? E o que esses artigos vão falar, né? Eles vão falar que as medidas de proteção vão ser aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados. Como que esses direitos vão ser ameaçados ou violados? Ou eles podem estar sendo ameaçados ou violados por inação ou omissão, falta de ação ou omissão do Estado, por abuso, omissão ou abuso da família, ou do curador ou da entidade que atende aquele idoso, ou também em função da condição pessoal do próprio idoso, né? Nesse caso, prevê-se que as penas elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Isso quer dizer, se a gente observa que deixaram o idoso sem condições adequadas, não deram alimentação, em alguns momentos a gente sabe de casos que os idosos às vezes são amarrados às camas, são situações completamente degradantes. A pena para as pessoas que fazem esse tipo de coisa, ela pode ser somada, se a gente identificar que existem várias transgressões, né? E o que vai definir isso, né, vai ser o que vai definir isso é a análise desse contexto mais geral. O objetivo, né, da existência de medidas de proteção, elas têm como objetivo garantir, né, o bem viver desse idoso. E o principal órgão de proteção neste caso é o Ministério Público, e isso é o que fala o artigo 45. A gente tem, nesses dois casos, a gente vai poder observar, eu trouxe aí 2 ilustrações que trazem tanto as questões relativas ao que é crime, quanto as questões relativas a esse processo de medidas de proteção. Dessa forma, a gente encerra, então, essa rápida apresentação sobre o Estatuto e
eu convido a todos para, a partir dessa conversa rápida, né, desse monólogo rápido que eu tive com vocês, que vocês conversem entre si, né, a respeito dos desafios que esse estatuto envolve, né, que vocês troquem informações a respeito de situações que envolvam o desrespeito dos idosos. Por que esse desrespeito aos idosos é muito mais constante do que às vezes a gente gostaria de acreditar, né? E a gente vai ver várias questões, assim, por que uma mãe consegue cuidar de 10 filhos e em alguns momentos a gente vai ter 10 filhos que não conseguem cuidar de uma mãe? O que aconteceu na sociedade? Como que o Estatuto pode ajudar a reverter essa situação? Então vamos lá, eu convido a todos então a pensar e dessa forma a gente avançar nesse processo de busca de compreensão e aumento do nosso conhecimento, da nossa capacidade de agir nesse cenário. Obrigada, gente. Até a próxima.